Bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos acerca da Covid. Como vocês podem ver, estou gravando ele aqui de casa, com uma produção super caseira. Mas acho que é importante nesse momento dar uma perspectiva do que vem acontecendo. A primeira coisa que já deu para perceber há algum tempo é que o vírus é extremamente contagioso. Isso tem duas explicações básicas. A primeira é que é um vírus novo para a espécie humana. Não é um vírus de gente, é um vírus provavelmente de morcego. E quando ele entra na gente, a gente não tem nenhum tipo de anticorpo para combatê-lo. Então ele fica à vontade, sem nenhuma resposta imunológica. Mas só isso não é suficiente. Isso poderia explicar, por exemplo, uma alta mortalidade, mas muitos vírus muito letais, que não são do ser humano, não conseguem se transmitir da primeira vítima humana para a segunda e de aí para a terceira e daí para frente, causando um surto, uma epidemia ou até uma pandemia. Então, qual é a segunda característica que chama muito a atenção, que é responsável por essa grande transmissão do vírus? É que esse vírus tem o seu ligante, a sua chave, com uma afinidade de ligação, de entrada pelo nosso receptor, que se chama ACE2, de enzima conversora de angiotensina 2, extremamente alta. Cerca de 10 a 20 vezes mais alta do que a afinidade de ligação da chave do SARS-1, que causou aquela pandemia em 2003, pelo mesmo receptor humano. É por isso que o SARS-1 causava infecção principalmente em profissionais da área da saúde. Por não ser muito contagioso, era necessário um ambiente de extrema aerosolização, como que a gente tem nos hospitais, quando, durante intubações, broncoscopias, aerosolizações terapêuticas e outros procedimentos, reanimação cardiopulmonar, etc., a geração de aerosóis permitia a transmissão. Esse vírus aqui é tão transmissível devido a essa grande afinidade da fechadura pela porta que mesmo no âmbito comunitário ele é muito fácil de ser transmitido. É como se o primeiro vírus, o primeiro SARS, tivesse uma cópia de chave, aquela que vai se gastando, que a gente até consegue abrir a porta, mas precisa tentar bastante, tem que dar aquele tranco, como aquela porta da praia que todo mundo conhece. Já que não, a gente tem uma chave original, feita por um chaveiro top, que entra de forma suave e abre muito bem a fechadura, permitindo a infecção das células. Então esse vírus aqui é muito mais transmissível. Como isso se expressa? Isso se expressa no chamado R0, ou taxa reprodutiva básica. A taxa reprodutiva básica é o número de casos secundários que a gente vai ter para cada paciente infectado. Então aqui a taxa reprodutiva básica é de quase 3, ou seja, um único infectado transmite a doença para 3 novos casos, em média. Para vocês terem uma ideia, a taxa reprodutiva básica do MERS, que é um coronavírus que causou doença no Oriente Médio, principalmente em 2012, era de menos de 1. Por isso, não conseguiu causar uma pandemia. Ora, se eu infectado, eu doente, não consigo transmitir nem para mais uma pessoa, para que a infectada mantenha o vírus circulando, então é evidente que ele vai desaparecer. Por isso também que uma série de medidas estão sendo tomadas para tentar reduzir essa taxa reprodutiva básica de 3 para menos de 1. Se isso acontecer, a gente tende a entrar numa fase mais para decadente pro vírus, decadência da epidemia e redução no número de casos. Do jeito que as coisas estão hoje, no Brasil, a gente ainda está longe de atingir um equilíbrio. A nossa curva de crescimento se assemelha a uma curva agressiva de crescimento, como ocorreu na França, na Espanha e na Alemanha, diferente do que ocorreu no Japão, onde a curva de crescimento foi moderada, mas não tão ruim como ocorreu na Itália, na Coreia do Sul e no Irã, onde a curva de crescimento foi extrema. Bem,
Do ponto de vista virológico, nós vimos que esse vírus ele é extremamente transmissível. Vírus que é extremamente transmissível tende a se transmitir até que ele atinja o chamado esgotamento dos suscetíveis, que é quando um número muito alto de pessoas já estão naturalmente imunizadas, ou, se há alguma vacina, artificialmente imunizadas, de tal forma que o vírus não consegue mais infectar novos casos. A gente ainda está longe de chegar nesse esgotamento dos suscetíveis. E, infelizmente, parece que a grande maioria das pessoas são suscetíveis. Há estimativas de que 50% a 80% da população mundial vai se infectar. Felizmente, isso é muito interessante em biologia, os vírus têm uma particularidade. Eles tendem a fazer uma negociação com o hospedeiro. Eles tendem a ter que decidir se eles vão preferir matar ou vão preferir serem mais transmissíveis. Por exemplo, o MERS, ele prefere matar. A letalidade do MERS é de 40%, mas, como eu disse anteriormente, ele não é muito transmissível, tanto que ele nunca causou uma pandemia. O vírus atual prefere se transmitir. Ele é extremamente transmissível. A gente tem já duas clades, digamos assim, descritas. A tipo L, que tem uma leucina numa determinada posição, e a tipo S, que tem uma serina. Essa tipo S é ancestral da tipo L, mas logo que surgiram em Wuhan, já a tipo L, que é mais moderna, passou a ser responsável por 70% dos casos, porque é mais agressiva e mais disseminável. Mas, fora de Wuhan, está acontecendo o contrário. Tipo S está se tornando mais comum, sugerindo que as medidas agressivas talvez contenham mais, tenham mais efeito no vírus mais transmissível, e fazendo com que a gente já esteja, através do jogo entre parasita e hospedeiro, mudando as características virais. Essa relação é de fato muito interessante. Se vocês se lembrarem do HIV, no Rio Grande do Sul a gente tinha um predomínio de clade C, que talvez fosse menos patogênica. E talvez a disseminação da clade C fosse um indicativo de adaptação do vírus HIV à espécie humana. Com o tempo, os vírus fazem essa escolha entre matar ou se espalhar. Como eu disse, há uma relação de equilíbrio e geralmente os vírus que são inerentes àquele hospedeiro já estabeleceram uma relação de equilíbrio total e passam a não fazer quase mais nada para o hospedeiro. Por exemplo, o CIV, o vírus da imunodeficiência símia, de onde veio o HIV, não mata o Pantroglodites troglodites. De fato, o chimpanzé de hoje é um sobrevivente de uma pandemia antiga de CIV que matou seus ancestrais. Então existem essas interações entre os vírus e há alguma evidência de que isso já está acontecendo no SARS-CoV-2. Então, mensagens que eu queria dar para esse primeiro vídeo. O vírus é extremamente transmissível. Ele tende ao esgotamento dos suscetíveis. 50% a 80% da população vai se infectar. Mas ele está abrindo mão da sua agressividade para poder ser assim tão infeccioso. E, portanto, a taxa real de letalidade é bem mais baixa. Como conhecer a taxa real de letalidade? Testando os pacientes. Se a gente tem, por exemplo, 10 casos de morte em 100 pacientes com a doença, a letalidade vai nos parecer 10%. Mas se a gente tem 10 casos de morte em 1.000 testados e positivos, a gente vê que a letalidade já cai de 10% para 1%. Talvez o melhor exemplo, o melhor modelo que a gente tem de testagem universal foi o que ocorreu naquele navio de cruzeiro, em que os passageiros ficaram presos porque teve um surto de SARS-CoV-2, de Covid-19, e todo mundo dos 3.700 passageiros e tripulantes foi testado. E nós tivemos, então, uma quantidade de óbitos de 6, estabelecendo uma letalidade de 0,16%, que deve ser a letalidade real entre a população mais velha, porque 2/3 do navio tinha mais de 50 anos. Então, a letalidade real entre populações mais jovens vai ser menor do que 0,16%. Espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo. Vocês viram aqui que eu estou super à vontade em casa, com a minha roupa de off-season, porque evidentemente as academias estão fechadas.
sem dieta, com o celular caindo aqui, porque nem suporte direito eu tenho, mas o importante é passando o conhecimento. Um abraço, boa saúde para todos.